Fazer o seguinte, ó, vamos lá de verde. Outro dia eu pinto isso aqui. Verde, cinza lunar. Esse é o verde bebê, mas poderia ser usado também o verde glacial. Cinza lunar como sombra. Aqui abaixo do babadinho, próximo ao pezinho dela. Ok? Pego o branco. Meu branco tá grosso. Branco. Dou uma lavadinha no pincel. Carrego novamente com o verde bebê. O lacinho pode ser tanto verde bebê, como pode ser da cor do babado. Se o babado a gente for fazer tudo verde, aí eu continuo tudo verde. Pode ser também, né? E eu faço a estampinha. Cinza lunar, nossa cor de sombra. Usa só o cantinho do pincel para puxar essa sombra. Cantinho do pincel para fazer a luz. Até agora a gente fez o preenchimento da base da calcinha. E o babado? Se a gente for fazer um babado branco, deixa eu ver se eu faço branco ou se eu faço verdinho. Talvez o branco vai ficar muito pesado com as sombras. Eu acho que eu vou fazer verde mesmo. Vamos diminuir o pincel. Agora eu tô pegando o pincel número 2. Olha, para preencher o babado não tem grande segredo não. O problema não. A grande dificuldade da maioria é saber onde coloca a luz e onde coloca a sombra. Mas isso vai ser fácil de ser entendido. Eu vou explicar direitinho aqui agora nessa aula do babado. Ó, preenchi. Aqui na bordinha do babado, a gente vê partes altas, assim, ó, caindo. Aliás, as partes altas acabam sendo essa, mas não seria isso que eu queria dizer. Essas partes cavadas vai ser em cima dela que a gente vai botar luz. Nas partes mais baixas, a gente coloca a sombra. Mas veja só, nas laterais, eu também preciso fazer sombra. Então, eu posso começar justamente, tem duas formas de fazer pelo menos.
Vim com essa luz, que acaba sendo mais fácil para quem está começando, ó. Vim com a luz no canto do pincel, acompanhando todo o babadinho, ó. Um sobe e desce de babadinho. Aliás, de luz. Na parte onde eu falei, ó, que vai ser a luz, ó, eu venho com um excesso de luz aqui na subidinha e faço na forma de um triângulo. Mais largo aqui, que seria a base do triângulo, e subo. Eu já fiquei com um babadinho até bonitinho. Só que para ele se formar, ele precisa da sombra. O que que a gente vai fazer? Cinza lunar, canto do pincel, lembrando que eu lavei o pincel, tiro aqui o excesso. Nas laterais, onde eu fiz a luz, eu fiz aqui no meio, no formato do triângulo, mas eita, menina! Nas laterais eu faço o cinza lunar. Eu falei cinza chumbo, não foi? Mas cinza lunar, de um lado e do outro. Nessa parte aqui, para ter formado um babado, tem franzidinhos. Aí a gente pode vir com várias puxadinhas. Tinha esquecido desse. Várias puxadinhas com o cantinho do pincel, ó. Bem de levinho. Essa é a primeira alternativa de fazer babado. Na hora que a gente pensa numa outra forma de fazer babado, a gente vem com o verde bebê, preenchendo do mesmo jeito. Aqui eu vou ter uma noção maior de onde vai ser luz e sombra, porque em vez de espalhar nele todinho, eu vou separar onde vai ser luz e onde vai ser sombra. Vamos observar mais uma vez. Cavadinho, luz. Ó, cavadinho, luz, na forma de um triângulo. Cavadinho, luz, triângulo. Aqui tem um início, mas eu nem vou mexer ali. Cavadinho de novo e cavadinho de novo. E eu vou puxando essa luz da base para a ponta, formando esse triângulo. Nessa área baixa, onde eu falei que seria a sombra, tá vendo? Aí eu já mudo, eu tô direcionando a sombra para a parte de baixo. Ó, mas eu continuo fazendo de um lado e do outro. Essa daqui é uma outra forma de pintar esse babadinho. De um lado do outro. Tá vendo que eu separei melhor onde é luz e onde é sombra? Só que fica como se fosse assim, muito desenhadinho. Além disso, aí a gente coloca a sombra aqui, onde a curvinha do babado é feita. Nesse lado de cá, devido o babado fazer um volume, aí a gente põe um pouquinho de luz também. Nesse outro babado, se eu quiser vir marcar uma dobrinha mais específica, aí eu pego esse cinza e vou aprofundar aqui embaixo, ó. Esse babadinho. Quando é que eu não vou fazer isso? Quando o babadinho estiver fora da área da calcinha. Eu até posso fazer, mas desde que eu faça ele bem fininho, que a própria dobra seja no ar, aí eu tenho que fazer. Ó, até deitei um pouquinho mais o pincel. Tenho que fazer novamente um pouquinho de luz, deixando aquela parte lá mais escondidinha. Eis que nasceu outro babado. Aqui o lacinho eu vou fazer com o mesmo. Entenderam o babado? Parte curvadinha, luz. Dos lados, sombra. Assim como todo o restante da pintura, esse danadinho desse babado é você treinar. Ah, eu treino, mas aí na hora de pintar me enrolo toda.
veja a aula. Aqui mesmo no canal tem, gente, aula de babado. Faz um intensivo aí com as aulas do canal, mais de 350 vídeos. Segunda sombra da calcinha, se eu achar que eu devo marcar essa segunda sombra, acabei de ver aqui um defeitinho, que eu já vou fazer com o cinza chumbo. Que é o seguinte, na hora que a gente olha para a área que a gente tá pintando e sente que tá bom do jeito que tá, se você quiser não precisa fazer a segunda sombra. Mas se você vir que pode melhorar, aí você faz. É o caso de lugares mais escurinhos. E o defeito que eu vi, gente, foi aqui, ó, a separação entre o lacinho e o babado. Cinza chumbo é a cor da segunda sombra dessa calcinha. Aí, como ela tá bem feitinha as áreas de sombra, aí eu posso vir só em alguns lugarzinhos, olha, e marcar melhor essa segunda sombra. Não preciso sair estendendo por toda a calcinha, até mesmo para não escurecer muito ela. Aí eu posso marcar aqui áreas mais específicas para estar fazendo essa segunda sombra. Branco, rosa chá. E vou fazer os botõezinhos. Rosa chá e branco. Rosa chá e branco, carga dupla. Fiz isso aí. Aí eu pego novamente o branco, o rosa chá e eu fecho o botãozinho. Às vezes não dá pra ver direito, porque a gente tá pintando minúsculo, né? Mas faça o que tem que fazer, ó. Só feche a florzinha, o botão. Depois que fechou cada botãozinho, aí você bota pétala de um lado. E olha que esse meu branco tá grosso. Pétala do outro. E a terceira para completar. Pétala de um lado, do outro. Não precisa sair bem bonitinha não, tá? Quando é meia estampa, você vem só para um lado. Pincel número 0 da série 421. São 5 pinceladas para fazer essa rosinha. Depois que a gente faz isso, lave o pincel. Eu até gosto mais do pincel 062. Faço o miolinho. Lá onde a gente fechou a curvinha, eu pinto o miolinho com uma cor de sombra, que nesse caso é o rosa antigo, ó. Preencho o miolinho, miolinho e miolinho. E essa curvinha aqui, ó, a gente faz a sombra fazendo a estampinha. A gente acende um pouco mais o desenho da flor. Viu que a letrinha C tá presente em muita coisa, muita pincelada que a gente dá? Aqui no caso, ó, Czinho para cima, Czinho para baixo, Czinho para baixo. Na bochecha, é C, a letra C é o triângulo. Para pintar as folhinhas, a gente pode pegar o verde pistache.
botar assim, ó, do ladinho. Estampando a calcinha dela. Prontinho. Ó, gente, agora a gente pode fazer o contorno da calcinha e para o cabelo. E em seguida já fazer a blusinha. Como também eu posso partir da calcinha para a blusa, começando pelo contorno, que a transparência a gente começa pelo contorno. Para poder ficar fácil de fazer o restante do trabalho. Pode começar também pelo preenchimento, mas acaba exigindo da aluna um pouco mais de habilidade, né? De treino. Vamos para a calcinha. Cinza chumbo é a cor que eu escolhi para fazer esse contorninho. Aqui, gente, na hora de fazer o contorno do babado, aí é onde exige você entender que nessa parte mais alta, onde a gente fez luz, é interessante que você ponha um tracinho ali, ó, dando um acabamento. E dos lados, faz um franzidinho, ó. Faço o traço, às vezes vai coincidir de precisar fazer traço dos dois lados e faz o franzidinho. Franzidinho. Quando eu quero fazer o babadinho viradinho assim mais para o lado, olha, eu prolongo, preencho aqui embaixo e ponho o tracinho. Ó, prolongo, sombra embaixo e ligo ao tracinho. Certo? Facinho, né? As flores não precisa a gente fazer contorno nelas não, só se quiser. O que você achou desse vídeo que você acabou de acompanhar? É um pequeno corte de uma pintura completa e você pode ter acesso. É só se inscrever no nosso canal, ativar o sininho das notificações para você ser avisada toda vez que tiver um novo vídeo e você ficar por dentro dessas novidades. Vídeos assim é importante para você? É relevante para você a pintura baby? Se você gosta de pintura, ama pintura assim como eu, você não vai querer perder nadinha. Então, vai lá, se inscreve no canal, ativa o sininho e comenta aqui abaixo o que você achou dessa nossa pintura de hoje.